Você sabe por que é que o louco, o insensato, ele nunca se perde? Porque ele já nem sabe onde está. A vida é como uma bússola. Sem temor ao Criador, você gira sem rumo. Você e eu temos guiado nossas vidas pela reverência ao Criador ou pela arrogância? É com muita alegria que nós estamos iniciando hoje o Oração Judaica da Manhã. Sejam bem-vindos. Vamos extrair algumas reflexões sobre Mishlei, Provérbios 1:7. Vamos lá, vamos ler o texto diretamente no original em hebraico. Irat Yahuah Reshit Da'at, Chokhmah Umussar Evilim Bazu. Tradução: o temor de Yahuah, o Eterno, é o início, é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina moral, os loucos, os insensatos desprezam. Olha que coisa interessante. Vamos refletir sobre esse texto. Mas antes, deixa eu trazer para você qual é o tema dessa nossa reflexão de hoje. O temor como base do verdadeiro conhecimento. O temor a Yahuah, o Eterno, não é medo, mas reverência que abre caminho para a sabedoria. Então, olha que coisa interessante. Muitas pessoas pensam que que negócio é esse de ter temor ao Criador e tal? Se o Criador é amor, para que eu preciso ter temor? Às vezes a pessoa confunde temor ao Criador com medo em relação ao Criador, e não é isso. Na verdade, o temor ao Criador, Irat Hashem, ele significa o quê? Uma reverência, um respeito em relação ao Criador, e isso faz com que o nosso caminho seja aberto diante dele. Vamos ver agora alguns comentários rabínicos, judaicos, bem interessantes sobre esse texto. Vamos começar com Rashi. Temor aqui significa reconhecimento da grandeza de Elohim, sem o qual todo conhecimento é vazio. Vamos agora para Ibn Ezra. A sabedoria que despreza o temor de Yahuah não é sabedoria, mas orgulho disfarçado. Vamos agora para o terceiro comentário rabínico, para o Malbim. Ele diz assim: o temor deve preceder a instrução, pois a humildade prepara o coração. Então, olha que coisa interessante. Muitas vezes a pessoa ela está com um desejo de adquirir instrução, conhecimento acerca das coisas do Criador, mas ela precisa entender que o temor deve preceder tudo isso. Em relação a estarmos buscando Chokhmah, Binah e Da'at, ou seja, sabedoria, entendimento e conhecimento, tem uma coisa que precede isso. É o quê? É o conceito judaico chamado Irat Hashem, o temor ao Criador. Porque a humildade, ela prepara o coração. Olha que coisa interessante. A tradição em Israel diz que por que o Criador dos céus e da terra escolheu Moisés, para que fosse o homem que estaria recebendo a Torá no Monte Sinai. Então a tradição diz que o Criador o escolheu justamente pelo fato de que em todo o planeta Terra, Moshe era o homem mais humilde. Então olha que show, olha que coisa maravilhosa. E a gente vê que a própria Escritura, em Bamidbar, em Números capítulo 12, o texto é claro, diz que Moisés era o homem mais humilde, mais manso que existia em toda a terra. Vamos agora trazer algumas reflexões para as nossas vidas, porque não adianta nada a gente acrescentar mais conhecimento para nossas vidas se isso não trouxer o quê? Uma mudança para o nosso coração e para a nossa mente. Então vamos lá. Eu vou trazer duas reflexões para você e eu meditarmos no dia de hoje. Primeira, eu tenho começado os meus dias com reverência ao Criador ou apenas sigo as minhas vontades? Como é que você e eu começamos o nosso dia? Então, isso é algo interessante para que a gente esteja refletindo sobre isso. Muitas vezes a pessoa já começa os primeiros momentos do dia, que são os mais importantes, que vão determinar o mazal, a semeadura de todo aquele dia. Muitas vezes a pessoa começa de uma maneira relaxada, de qualquer jeito, não quer nem saber de buscar o Criador. Curiosidade, nós que somos judeus, israelitas, a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos, primeira coisa é a oração Modeh-Ani, no qual a gente diz: Modeh-Ani lefanecha, melech, chai vekayam, shehechezarta bi nishmati, behemla, rabai munaterra,
Tradução: agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua fidelidade. Então, olha que coisa legal. Nós que somos judeus, israelitas, fazemos logo essa oração assim que a gente abre os olhos. Então, a gente tem que ter gratidão ao Criador. Eu encorajo você a acrescentar esse hábito na sua vida. Qualquer coisa, você volta o vídeo, vai pausando aí, pega como é que é a pronúncia em hebraico e a tradução, escreve. É algo maravilhoso, vai transformar a sua vida. Vamos agora para a segunda reflexão para o dia de hoje. Eu valorizo mais o saber humano ou a sabedoria divina? Então, como é que a gente tem procedido? A Escritura é bem clara, diz que os pensamentos do Criador são mais altos, são mais elevados do que o nosso. Não sei se você já teve a oportunidade de subir em um prédio muito alto e você olhar lá de cima para baixo, você percebe que você tem uma visão privilegiada em relação às pessoas que estão lá embaixo. Se tão somente ao subirmos num prédio, a gente percebe que tem uma visão mais ampla, geral, com mais perfeição, mais detalhes sobre o que está acontecendo lá embaixo do que a própria pessoa que está lá embaixo, imagina o Criador dos céus e da terra. Então, assim, é algo que a gente não consegue nem imaginar. Que venhamos refletir. Será que nós temos valorizado mais o saber humano ou a sabedoria divina? Será que a gente vai confiar mais no Criador ou na nossa sabedoria? Então vamos meditar sobre isso durante todo esse dia. Agora chegou o momento da gente trazer aplicações práticas para as nossas vidas. São duas ações práticas, porque esse mundo que a gente vive é o mundo da ação. É muito legal a gente idealizar coisas boas e tal, viver no mundo mental, mas se não trouxermos para fora, não vai ter utilidade nenhuma. Então, nós estamos aqui no mundo da ação. Então, vamos colocar em prática. Primeira ação prática do dia de hoje. Comece o seu dia com uma oração, uma tefilá de reverência ao Criador. Então, faça isso. Você vai ver como é que o seu dia vai começar diferente. Segunda aplicação prática para o dia de hoje. Busque instrução apenas onde houver o temor ao Criador. Então, o que adianta você e eu buscarmos instrução, sermos mais inteligentes em alguma área, se não houver o temor ao Criador? Isso pode ser o quê? Na verdade, uma cilada, uma armadilha para que o nosso coração venha se ensoberbecer, que a gente venha se achar o tal. Eu acho que cada um de vocês que está assistindo aí deve conhecer alguma pessoa que se encaixa nesse perfil que a gente está vendo aqui, o Evil, que no plural é Evilim, que é o louco, o insensato. Ele despreza o quê? Ele despreza a Hormá, cuja tradução é sabedoria, e ele também despreza o quê? Mussar, cuja tradução é disciplina moral. Então, em Provérbios 1:7, a gente vê que esses loucos, esses insensatos, esses Evilim, eles não querem nem saber de adquirir sabedoria e disciplina moral. Mas esse não é o nosso caso. Nós queremos adquirir essas habilidades, mas com o temor ao Criador. Esse temor ao Criador é como se fosse uma chave mestre. É como se a gente pegasse o código, vamos dizer assim. É a coisa principal. Eu vou ler para vocês alguns comentários bem interessantes. O temor de Yahuwá, o temor do Eterno, envolve respeito, reverência, amor e confiança no Criador. Ele acompanha o conhecimento, da'at, a humildade, a obediência e a brachá, bênção. O princípio, reshit, é aquilo que vem primeiro, o pré-requisito, e é também o preceito mais importante ou supremo. Os Evilim, os loucos, são obstinadamente imorais, nécios, tolos. Esse louco, que no singular é Evil, é autossuficiente e detesta a sabedoria ou todo conselho e correção. Talvez tenha vindo na sua mente alguém que se encaixe nessa descrição aqui de ser um evil, de um tolo, um louco, que não sejamos como esses evilim, esses tolos, esses loucos de Provérbios 1:7.
que a gente possa identificar quem são essas pessoas, para que a gente venha ter sabedoria de como proceder em relação a essas pessoas, mas também precisamos ter o cuidado para não agirmos como esses tolos, esses loucos aqui de Provérbios 1:7. Que venhamos sempre entender que isso é uma chave. Irat Hashem, o temor ao Criador. Que venhamos entender que isso é o princípio, é o início, é o primeiro degrau de uma longa escadaria. É o início do Da'at, do conhecimento. Que venhamos ter sempre esse temor. Vamos agora para um resumo e daqui a pouco a gente vai finalizar com uma oração para que o Criador esteja abençoando o seu e o meu dia. Resumo. Sem o temor de Yahuwah, o temor do Eterno, não existe a verdadeira sabedoria. Então, guarde essa palavra no seu coração, eu já guardei no meu coração. Muitas vezes a gente vê pessoas que se acham sábias, mas se não tiverem o temor ao Criador, ainda não subiram nem o primeiro degrau, ainda nem iniciaram essa longa caminhada, essa longa jornada. Que o nosso coração hoje esteja dizendo o seguinte para o Criador: Yahuwah, Eterno, ensina-me a temer o Teu nome e a buscar a Tua sabedoria acima de tudo. Vamos fazer uma tefilá, uma oração? Ore comigo. Um detalhe. A gente sempre ora virado para a direção de Jerusalém. Aqui eu já estou de frente para Jerusalém. A gente percebe que Daniel Hanavi, o profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 11, que nas Bíblias cristãs é capítulo 6, versículo 10, a Escritura deixa bem claro que ele orava 3 vezes por dia e agradecia ao Criador, abria as janelas da sua casa, porque ele estava lá em Bavel, na Babilônia, ele abria na direção de qual cidade? Jerusalém, Yerushalayim. Escreve aqui nos comentários se você já está colocando em prática, se você já está orando na direção de Jerusalém, se você conseguiu refletir, aplicar sobre alguma coisa, se isso trouxe uma mudança para a sua vida, se isso foi bênção na sua vida nesse dia de hoje, escreve aqui nos comentários. Vamos lá, vamos orar. Yahuwah, nós entramos na Tua presença em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Te pedimos que Tu tires de nosso coração toda altivez de espírito, toda soberba. Coloca o Teu temor dentro de nossos corações, de nossas mentes, que possamos entender que o temor a Ti é o início, é o princípio do conhecimento. Não somos nada sem Ti, nada podemos fazer. Nos lembramos das palavras de Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo, que disse: não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência provém de Elohim. Entregamos esse nosso dia, nossos projetos, nossa família, nosso ministério. Entregamos também o Brasil diante de Ti, para que Tu estejas abençoando a nossa nação. E, acima de tudo, Te pedimos por Eretz Israel, pela terra de Israel. A Tua palavra diz: orai pela paz de Yerushalayim, de Jerusalém. Prosperem aqueles que Te amam. Nós Te pedimos que Tu tenhas misericórdia de nosso povo, que se encontra nesse momento nas terras de Israel, que Tu sejas com eles, que Tu derrame da Tua kavod, da Tua glória sobre eles e sobre todos nós que somos do Teu povo, que estamos espalhados na diáspora. Nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amanhã a gente se encontra de novo. Esse foi o primeiro Oração Judaica da manhã. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, para que esse conteúdo possa abençoar mais vidas que, assim como você, amam a palavra do nosso Elohim. Shalom, shalom e até amanhã.